E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 29 de A Ordem da Fênix, Orientação Vocacional. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se você pudesse voltar no tempo e ver o seu pai mais jovem, o que você gostaria de ver? Miguel Botel gostaria de ver quando meu pai pintou o cabelo de ruivo pro povo não ficar falando que eu não era filho dele. Essa história é maravilhosa, Miguel. E sabe por quê? Porque eu fui uma criança ruiva também. E ninguém da minha família era ruivo. Com o tempo eu deixei de ser ruivo, é claro, e o meu pai nunca pintou o cabelo, o que com certeza teria sido uma história ótima se tivesse acontecido, né? Então eu gostaria de ver se tivesse acontecido comigo também. Pro Ninique, eu gostaria de ver quando meu pai desmaiou, porque achou que tinha me perdido, só que eu tava no berço, e ele ficou bem. Cara, imagine o desespero. Perdeu o filho, o que é compreensível também, né? Porque imagine viver a vida toda sem ter um filho, e de repente você tem um filho. Então se você aí que tá ouvindo esse podcast perdeu o seu filho, tá tudo bem, desde que você tenha encontrado ele depois, né? Caso contrário, mandem suas cartinhas pra esse podcast. Quem sabe a gente não acha o seu filho perdido por aqui, né? Caso ele seja fã de Harry Potter. Pra Ana, tudo que ele fez de errado na escola. Eu tô com você, Ana. O que eu mais gostaria de ver são as coisas que o meu pai fez de errado. Mas aí eu pensei numa coisa. E se meu pai tiver feito uma coisa muito errada? Eu prefiro não pensar nisso. Sei lá. Se ele tiver tipo... por exemplo. Eu acho que talvez seja melhor a gente não saber de algumas coisas. Deixa do jeito que tá. Então bora pro episódio de hoje? Então antes que eu volte no tempo pra ver tudo de errado que o meu pai fez, descubra que ele me perdeu quando eu era criança, depois de pintar o meu cabelo de ruivo pra dizer que eu não era filho dele, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, recebi uma carta de um tal de Mundungo Fletcher, dizendo que pode levar todos os ouvintes do podcast para fazer uma visitinha na sede da Ordem da Fênix. Eu estou organizando uma excursão para levar todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. No último episódio, descobrimos uma verdade inconveniente pro menino Harry. Descobrimos que o pai dele, o padrinho e todo mundo do passado dele era meio babaca. Talvez a mãe se salve, mas não temos certeza ainda, né? Isso não quer dizer nada, é claro, as pessoas mudam com o tempo, né? O Sirius e o Lupin mudaram, por exemplo. Então o pai do Harry pode ter mudado também. Quem não mudou nada foi o Snape, que depois que o Harry viu o passado dele sem autorização, expulsou o menino das aulas de oclumência. Eu teria expulsado também. O Harry não tinha nada que enfiar a cabeçona dele lá, mas ele sempre foi e continua sendo um menino muito curioso. Sem isso, é claro, ele não teria salvo a Pedra Filosofal, descoberto a Câmara Secreta e por aí vai, né? Ser curioso é parte do que ele é e ele não consegue lutar contra isso. E sobre o Harry ser expulso das aulas, vamos concordar aqui, né? Não estava funcionando muito bem, já que o Harry continua tendo seus sonhos malucos com corredores que dão em lugar nenhum. Então, no final, ele só foi torturado pelo Snape à toa porque não aprendeu nada mesmo. A única coisa boa dessas aulas, de fato, foi ter descoberto que quando um aluno entala na privada, é o Snape que vai resolver. E isso foi uma ótima descoberta pra gente. Melhor, inclusive, do que ver o pai e a mãe dele quando eram mais jovens. O Harry mente pros amigos e diz que o Snape dispensou ele, porque ele já sabe tudo que precisa e pode continuar treinando sozinho. O Harry não para, na verdade, de pensar no que ele viu na penseira. Afinal de contas, ele tinha certeza de que os pais eram pessoas incríveis, já que todo mundo vivia dizendo isso pra ele. Embora ele já tenha ouvido a professora Minerva falando que os pais dele eram bagunceiros, como os gêmeos Weasley. Mas daí, né, pendurar a pessoa de cabeça pra baixo e mostrar a cueca suja dela já é ir longe demais, eu acho. Isso vai ensinar o Harry a não acreditar no que as pessoas dizem sobre pessoas que já morreram, porque no geral,
Todo mundo cria uma versão melhor das pessoas depois que elas morrem, e isso é um fato comprovado. Outra coisa, né? O Harry é só uma criança, então dificilmente ele perguntaria pra alguém como eram meus pais, e a pessoa responderia: ah, seu pai era um babaca. Colava chiclete embaixo da mesa, passava rasteira no amiguinho da sala, furava a fila da merenda, passava trote em idoso perguntando se tem Kombi verde na frente da casa dele. Claro que as pessoas não vão dizer pra criança que o pai delas era um babaca. Isso tudo, descobrir essa verdade sobre os pais, tá causando uma certa azia no Harry, que não para de pensar no assunto. Além disso tudo, ele também tá remoendo a questão de que o Lupin não fez nada pra ajudar o Snape naquele dia, porque ele achava que o Lupin era o cara mais centrado do grupo. E mesmo ele não sendo um babaca, ele não fez nada pra impedir os amigos. Além disso, ele também ficou assustado com o jeito como a mãe dele tratou o pai dele, porque parece que eles se odiavam, e ele não entende muito bem por que eles se casaram, já que eles se odiavam tanto assim. Isso não quer dizer nada, Harry. Metade dos casais que eu conheço se odeiam. Isso nunca impediu as pessoas de se casarem. Chegamos na Páscoa e a nossa querida Gina aparece na mesa da Grifinória e entrega um ovo de Páscoa feito pela senhora Weasley pro Harry. O ovo, é claro, foi inspecionado pela Umbridge, porque mais nada entra na escola sem ter sido inspecionado. E tem até carimbo da diretora no ovo de Páscoa. Quer dizer que, além de vigiar a lareira, patrulhar os corredores, inspecionar os professores, ela agora abre as cartas e inspeciona a comida também. A mulher é incansável, ela não para de trabalhar. Agora, como é essa inspeção, hein, Harry? Dá uma olhada nesse ovo. Primeiro, porque essa mulher é bem capaz de querer te envenenar. Ou, coisa pior, ela pode ter mordido o seu ovo. O Harry então resolve comer um pedaço na esperança de melhorar o humor dele, né? Porque é claro, sabemos que chocolate deixa qualquer pessoa feliz, desde que não seja envenenado, é claro. Então ele abre o coração e diz pra Gina que queria falar com Sirius. Ela diz que eles podem dar um jeito e descobrir uma forma dele poder falar com o padrinho. Chegando na sala comunal da Grifinória, o Harry e os outros são bombardeados por panfletos sobre carreiras do mundo bruxo. Além disso, eles vão ter que fazer um aconselhamento vocacional, onde eles têm que falar com a diretora da casa para falar sobre as suas ideias de carreira depois que terminarem os estudos. E o Rony tá lá, falando sobre o que ele não quer ser, o que é um ótimo jeito de começar, né? Ele fala sobre não querer ser um curandeiro e joga um panfleto do hospital pro lado, dizendo que precisa ter notas excedentes às expectativas em poções, herbologia, transfiguração e por aí vai. Um monte de matéria, você tem que tirar só nota boa. Resumindo, você tem que ser um gênio para curar as pessoas. O Rony começou do jeito certo, né? Se você tá pensando no que quer fazer da vida, você pode começar pelo que você não quer fazer. Tipo, sei lá, eu não quero, por exemplo, ser aqueles caras que trabalham lá em cima dos prédios, construindo eles, porque eu morro de medo de altura. Quando eu era criança, eu soltava pipa, embora eu fosse péssimo nisso. Eu vi os outros meninos, né, subirem as pipas no alto e eu queria soltar a minha também. E eu era muito ruim, porque minha pipa nunca subia, né? E eu cansei bem rápido desse esporte aí, de soltar pipa. Porque às vezes, a pipa que eu fazia ou comprava, não demorava menos de 5 minutos pra, sei lá, ter a linha cortada por uma outra pessoa, que tinha uma outra pipa, né, e uma linha que cortava as outras. A questão aqui é que nessa idade eu descobri que eu tinha medo de altura. Isso porque sempre que a minha pipa tava lá no alto e eu olhava pra cima pra ver onde ela tava, eu começava a passar mal. Eu ficava enjoado, começava a girar tudo. E isso porque eu tava no chão, olhando pra cima. E foi nesse momento que eu descobri que eu nunca trabalharia limpando janelas de prédios. Eu risquei isso da minha lista assim que eu pude. Logo depois, eu risquei tudo que tinha cálculo matemático e qualquer coisa relacionada à área médica, porque eu passo mal sempre que vejo sangue. Então, é uma boa ideia o que o Rony tá fazendo. Faça como eu e o Rony. Descubra o que você não quer fazer. É um ótimo começo. Lembrando que nada é para sempre nessa vida, né? Então, se você acabar fazendo algo que não gosta, sempre pode mudar no meio do caminho e decidir fazer outra coisa. A Hermione tá segurando um outro panfleto sobre carreira de relações com os trouxas. E o Harry tá segurando um panfleto sobre serviços bancários. E começa a ler, né, que é um trabalho cheio de aventuras, emoções e que paga-se muito bem. Afinal de contas, você trabalha em um banco, né? Então, dinheiro é o que mais tem lá dentro. A Hermione então diz que não quer trabalhar em um banco. E é claro, ela sabe, né, que trabalhar em banco deve ser um saco, porque ela sabe que vai precisar ficar ligando, ou melhor, mandando corujas para os clientes para oferecer coisas que eles não querem e recebendo muitas cartas mal educadas de volta por conta disso. Os gêmeos então aparecem no meio dessa discussão sobre trabalho e dizem que a Gina falou com eles e que eles podem ajudar o Harry a falar com o Sirius.
que eles só precisam criar uma distração para que a Umbridge saia da sala dela, para que o Harry use a lareira da Jaburanga para poder falar com o padrinho, já que ela mesma falou que a lareira dela era a única que não estava sendo vigiada. Não devia ter falado nisso, né? Ou talvez ela tenha falado isso para pegar o Harry aí, então ele tem que ficar esperto. Ignorando os protestos da Hermione, o Harry topa, e os gêmeos dizem que vão fazer uma bagunça na escola para distrair a Mocreia. Mas antes disso tudo acontecer, a gente precisa passar por algumas aulas, e uma delas é a do Snape. Ele até dá uma folga pro Harry, não fica indo em cima dele o tempo todo para encher o saco. Mas, quando o Harry entrega a poção dele pro professor analisar, ele acidentalmente, entre aspas, né, derruba o frasco do Harry no chão e diz que ele vai levar um 0 porque a poção dele caiu e ele não pode dar a nota. Bem maduro, né? Mais uma prova de que ele era um babaca antigamente e que ele continua sendo um babaca hoje em dia. Teve tempo pra mudar e não mudou. Continua sendo um babaca. O Harry precisa refletir sobre isso também, porque o pai dele era um babaca quando era jovem, mas pode ser que tenha mudado. A gente não sabe ainda. Ele pode ter mudado. Já o Snape a gente tem certeza de que não mudou, porque continua sendo um babaca até hoje, né? Era ele que tinha que ser maduro. Ele é o adulto aí, né, da situação. Ele que tinha que ser maduro, não o Harry. Ele que tinha que tratar o menino como qualquer outro aluno. Mas não, né? Já que o Snape não mudou nada e continua sendo um babaca até hoje. Eu só espero que ele tenha melhorado, pelo menos os hábitos de higiene dele, né? E esteja lavando as cuecas agora. A professora Umbridge se levantou. Era tão baixa que isso não fazia muita diferença, mas sua atitude meticulosa e afetada cedera lugar a uma fúria implacável, que fazia o seu rosto largo e flácido parecer estranhamente sinistro. Potter não tem a menor chance de se tornar Auror. A professora McGonagall se levantou também, e, no seu caso, o movimento foi muito mais impressionante. Era bem mais alta do que a outra. Potter, disse em um tom retumbante, eu o ajudarei a se tornar Auror, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Nem que eu tenha que lhe dar aulas todas as noites, garantirei que você obtenha as notas exigidas. O ministro da magia jamais empregará Harry Potter, exclamou Umbridge, sua voz se elevando furiosa. Poderá muito bem haver um novo ministro da magia, até Potter estar pronto para se candidatar, gritou a professora McGonagall. Ahá! Berrou a professora Umbridge, apontando o dedo curto e grosso para a colega. É, com certeza, isso é o que você quer, não é, Minerva McGonagall? Você quer ver Cornélio Fudge substituído por Alvo Dumbledore? Você pensa que chegará onde estou, não é? Subsecretária sênior do ministro e diretora também. Você está delirando, respondeu McGonagall, soberbamente desdenhosa. Potter, terminamos a nossa orientação vocacional. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Vamos então para a nossa orientação vocacional com a professora McGonagall, mas ela não está sozinha. Umbridge está dentro da sala também, de novo, atrapalhando mais uma vez. A professora Minerva então pergunta para o Harry se ele já pensou no que quer ser quando crescer. E ele diz que estava pensando em ser Auror. O Harry quer ser um homem da lei. A professora Minerva diz então que para isso ele precisa ter ótimas notas em defesa contra as artes das trevas, transfiguração, que é a matéria dela, e em poções, que é a matéria do Snape. A filha do Satanás, quer dizer, a Umbridge, interrompe, a conversa e diz que o Harry não vai ter a menor chance, porque ele tem tirado péssimas notas na matéria dela. Aí a professora McGonagall diz que ele teve ótimas notas quando teve professores realmente competentes. Essa porrada que ela deu na Umbridge doeu, mas aí eu te pergunto, quantos professores de defesa contra as artes das trevas competentes o Harry teve? Só um, né? Porque o resto foi um bando de maluco também. Vai levar em consideração a nota de um cara que tinha o próprio capiroto na nuca, do cara que nunca fez nada e só roubava as histórias dos outros, do comensal da morte que estava disfarçado de professor? A única nota que ela pode levar em consideração, nesse caso, é a do Lupin, que era um lobisomem também, o que não ajuda muito, na fama dele. A gente sabe que ele era um cara legal, mas ele era um lobisomem, e para a comunidade bruxa ali, isso também é um problema. Inclusive, eu só reparei nisso agora, Dos 5 professores de defesa contra as artes das trevas que o Harry teve até agora, 2 eram seguidores do Voldemort.
Eu acho que essa podia ser uma boa questão pro Dumbledore nas entrevistas de emprego, né? A primeira pergunta da entrevista podia ser: você é um comensal da morte disfarçado? Eu sei que o cara não vai responder se ele for, né? Mas podia pelo menos perguntar, porque tá acontecendo bastante ultimamente. Aí então, a Umbridge diz que o ministro não vai aceitar o Harry como Auror. E a professora McGonagall diz que até o Harry tá pronto, vai ser outro ministro. Aí a Umbridge fica louca, né? Ela explode e diz que a Minerva quer o Dumbledore de ministro e que quer o cargo dela, quer ser a secretária e que ela sempre quis isso. Aí começa aquele bate-boca. Aí o Harry, muito esperto, é claro, sai da sala, né? O interessante é que a professora Minerva, só pra contrariar a Vaca Rosa, diz que vai fazer tudo o que puder pro Harry virar um Auror e que isso vai ser a missão da vida dela agora. O que pode ser uma péssima notícia pro Harry, né? Porque ela inclusive disse que se precisar vai dar aulas particulares pra ele. O que eu acho que ele não vai gostar muito, né? Porque a gente viu que ele não é muito fã de aulas particulares. Mudando um pouco de assunto, muito interessante essa ideia de aconselhamento vocacional, hein? Minha escola não tinha isso. Talvez tivesse me ajudado bastante quando eu era mais jovem, porque, ironicamente, quando eu era criança, o meu sonho era ser astronauta. E é claro que tudo foi por água abaixo quando eu descobri que eu tinha medo de altura, né? E ser um astronauta, basicamente, é subir em alturas estratosféricas. Como também, né, fazer muita conta, que astronauta faz muita conta e tem que fazer pelo menos primeiros socorros. Todas as áreas que eu descartei completamente do meu futuro fazem parte de ser um astronauta, então nunca vai rolar pra mim, apesar de que ainda eu gostaria muito. A questão é que com aconselhamento, quem sabe eu não teria descoberto isso antes. Quem sabe minha conselheira vocacional não me dissesse que eu seria ótimo em gravar podcast de Harry Potter. Assim eu teria começado isso antes, né, de ter milhões de podcasts por aí. Embora eu acho que seria muito difícil um conselheiro vocacional falar pra alguém que a carreira certa pra ele é gravar podcast de Harry Potter. Me parece uma carreira pouco conhecida ainda. Tem pouca gente fazendo isso. E vai por mim, o salário também não é dos melhores. Então, naquela mesma tarde, depois de uma aula com a professora Umbridge, o Harry ouve uma explosão. E a escola vira uma bagunça. Esse, claro, é o sinal. Todo mundo sai correndo pra todo lado. O Harry vai direto pra sala da Umbridge, pega o canivete que o Sirius deu pra ele de presente e que abre todas as portas e consegue entrar na sala. Ele então pega pó de flu e joga na lareira e enfia a cabeça lá, o que não me parece uma boa ideia, né? Enfiar a cabeça dentro de uma lareira pegando fogo. Mas dá certo. E o Harry conversa com o Lupin e com o Sirius que estão lá, do outro lado, na Ordem da Fênix. E o que ele quer saber? Ele quer saber sobre o pai dele. O Sirius e o Lupin dizem pra ele não julgar o Tiago pelo que ele viu lá na penseira, já que ele só tinha 15 anos e que muita gente é babaca com 15 anos. Mas que o pai do Harry mudou, amadureceu, e que a mãe do Harry e ele só foram ficar juntos anos depois, porque ela, é claro, jamais teria ficado com ele se ele agisse daquele jeito. O Harry não se convence muito com esses argumentos, né? E eles falam resumidamente tudo que eu já falei aqui, que o pai dele pode ter mudado e amadurecido e que muita gente é babaca quando é jovem. Mas uma coisa aqui me chamou a atenção. Pelo que deu pra entender, mesmo quando ele já saía com a Lilian, no último ano da escola, o Tiago ainda fazia bullying com o Snape. A única diferença é que ele não contava isso pra ela e não deixava ela saber. Assim, né, o Sirius disse que ele amadureceu. Mas uma pessoa madura não faz isso, né? E a Lilian já tava com ele nessa época. O que quer dizer que o cara continuou sendo um babaca, pelo menos até os 17 anos, e que além de tudo, mentia pra namorada dele, pra mãe do Harry. Pra mim, esse papo todo não melhorou muito a situação do Tiago. Na verdade, até piorou um pouco. Quem conseguiu se safar foi o Sirius e o Lupin, né? Que disseram que lamentam muito, que tem vergonha do que fizeram e tudo mais. E o pai não tá ali pra se defender, porque, né? Enfim, a gente já sabe, né? Não tá ali. Eles então perguntam o que o Snape fez quando viu o Harry na penseira, vendo as memórias dele. E o Harry diz que o Snape falou que não ia mais ensinar oclumência. Os dois ficam muito irritados com isso e dizem que vão ter uma conversa muito séria com o Snape. Eles então ouvem um barulho de passos chegando na sala. O Harry então tira a cabeça da lareira, coloca a capa da invisibilidade, mas não é a professora Umbridge que está chegando. É o Filch pegando na sala dela uma permissão para bater nos alunos. Sim, o Ministério deu permissão para bater nos alunos. Bem legal Hogwarts agora, hein? Quem diria, né, que Hogwarts ficaria assim, pior que a sua escola. A não ser, claro, que batam nos alunos aí na sua escola também, né? Aí dá na mesma. Com a diferença, é claro, que Hogwarts tem magia, né? E a sua escola só tem você, que não tem nada de mágico. Mas imagine que legal, aos 11 anos, recebi uma carta de Hogwarts. Olha só que incrível. Ficar todo animado, comprar sua varinha, a sua coruja, né? E aí você toma uma surra no primeiro dia de aula.
porque sei lá, ficou na biblioteca até depois do horário. Bem legal, né? Então o Filch sai correndo da sala com essa permissão e o Harry vai correndo atrás dele. Então temos a mesma situação da demissão da professora Trelawney. Sempre começa com o Harry na sala da Umbridge, indo até um local e vendo alguma coisa acontecer. Tem uma roda de alunos curiosos com a Umbridge e os gêmeos no meio. Ela diz que não foi nada engraçado fazer um pântano no meio da escola. Eles dizem que se divertiram bastante. Então ela diz que eles vão aprender uma lição, sendo açoitados pelo Filch. Eles dizem então que não vai ser dessa vez que ela vai fazer isso, que eles estão de boa inclusive, que já deu de escola para eles, já aprenderam tudo que eles precisavam. Então juntos, eles levantam as varinhas e chamam as vassouras que estavam trancadas na sala da Umbridge. Elas vêm até arrastando a corrente que a Umbridge colocou nelas. Eles sobem nas vassouras e antes de ir embora, eles dizem que vão abrir uma loja no Beco Diagonal e que lá os alunos podem comprar um pântano igual àquele e que prometem que vão dar desconto para todo mundo que foi lá e prometem infernizar a vida dessa morcega velha da Umbridge. Então eles levantam o voo e dizem pro Pirraça acabar com ela. E pela primeira vez na história, o Pirraça mostra respeito com alguém, reverenciando os gêmeos, enquanto eles vão embora em direção ao pôr do sol. E como se a despedida do Dumbledore já não tivesse sido legal o suficiente, temos uma mais legal agora, com eles indo embora em direção ao pôr do sol, enquanto a Umbridge fica lá, se remoendo de raiva. O nosso capítulo termina aqui. Mas antes de terminar, eu queria falar sobre algo muito interessante. Olha como no mesmo capítulo, temos um teste vocacional, onde o Harry está pensando na sua profissão do futuro e recebendo conselhos sobre as suas matérias e o que ele deve estudar. E nesse mesmo capítulo, 2 alunos abandonam a escola para começar o próprio negócio. E eu acho que esse é um recado bem claro. Um recado de que existem muitas possibilidades para o seu futuro, sendo elas na escola ou fora dela. E eu não estou dizendo aqui para você largar a escola como os gêmeos, né? Terminem a escola. É importante estudar, aprender, melhorar. Vai ajudar vocês a encontrar o caminho certo. A não ser, é claro, que a diretora da sua escola te ameace com uma surra, né? Aí eu acho que é uma boa ideia deixar a sua escola aí. Jovem, ao completar 18 anos, venha se tornar um auror. Você vai poder lançar maldições imperdoáveis, andar de dragão e queimar coisas, tentar prender o diretor da escola, ser desmaiado pelo diretor da escola, fazer a segurança do ministro, desinflar a tia Guida que parece um balão, se transfigurar em qualquer coisa que precise, fazer bicho de luz para lutar contra dementadores, ter olho mágico e capa de invisibilidade, fazer escolta de vassoura no meio da noite, aparatar e desaparatar quando quiser, entrar em organizações secretas, lançar feitiços no meio da rua. Venha ser um auror, mas só se você tiver boas notas. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Adrian Macho. Agora você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas. Quando você era criança, o que você queria ser quando crescer? Eu queria ser um astronauta, mas é claro, ter medo de altura foi um bom motivo para desistir disso. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso. Estou ansioso para ver no que vai dar tudo isso agora. Gêmeos não estão mais na escola. Harry perdeu ótimos aliados e agora vai ter que se virar sozinho. Sozinho não, né? Tem outros ali para ajudar ele, na verdade, toda a armada de Dumbledore, mas tô curioso para saber o que vai acontecer daqui para frente. Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!